Eu quero te convidar hoje a falar sobre arrependimento, temor, oração e sobre obediência. Eu quero te encorajar hoje a entregar ao Senhor tudo aquilo que está no seu fardo. Abra comigo a sua espada. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. No Salmo 25, salmista Davi, amém. A você que está em casa, nos acompanhe, Salmo 25. A você que não está com a sua Bíblia do lado, pode estar nos acompanhando pelo telão. Salmo 25 diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos ao seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Os seus testemunhos, por causa do teu nome, Senhor. Perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. E a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tenha compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém e amém. Esse salmo é um salmo de Davi, o salmista, o rei Davi, um dos grandes salmos, lindos. Antes de mais nada, eu quero te convidar a imaginar comigo uma situação hipotética. Alguém aqui já se formou no ensino médio, na faculdade? Levantem a mão. Alguém? Amém. Talvez muitos de vocês já foram numa formatura, já tiveram a sua formatura, ou estiveram presentes em alguma formatura. Imagine o grande dia de uma jovem, no dia de receber o seu tão sonhado diploma, o seu canudo, os familiares, a plateia, prontos à espera. Que lugar lindo, cerimônia linda, maravilhosa. Sua família, seu pai que vai receber junto com ela o seu diploma, e ela ali ansiosa, aflição, ansiedade, nervosismo a mil. Eu já passei por isso também, sei como é. Chega o grande momento, e ela então é chamada. E o combinado é que o seu pai venha junto dela para abraçá-la, receber, tirar aquela foto, porque é o seu herói, o seu orgulho. E no momento que ela é chamada junto com seu pai, quando o preletor começa
a mencionar as palavras, o pai interrompe a cerimônia e fala: espera, eu não posso fazer isso. E sai pela porta da frente, abandonando a filha, a cerimônia e a tudo e a todos. Essa é uma situação hipotética, muito familiarizada com o sentimento de Davi. O que eu quero te dizer aqui é que Davi, esse salmo não retrata um pecado em oculto, não retrata algo que Davi foi pego fazendo errado, retrata o desespero de Davi, o medo da rejeição ao Senhor, de ser rejeitado pelo Senhor, de ser humilhado. No verso 1, 2 e 3, ele fala: não permita que diante dos meus inimigos. Ele fala do medo da vergonha pública, de ser envergonhado publicamente. Imagine o sentimento da jovem, o sentimento de humilhação, de rejeição, de vergonha. Esse era o sentimento que Davi estava se abrindo, sentindo nesse salmo. Talvez muitos de nós tenhamos esse medo. Talvez hoje nós tenhamos pensado, ou durante a semana, ou temos feito algo, temos pecado, errado numa determinada área, e temos nos perguntado: será que dessa vez o Senhor vai me perdoar? Será que de agora em diante eu vou ter espaço com o Senhor? Será que o Senhor ainda vai olhar para mim depois do que eu fiz, depois de ser tão falho e miserável? Cada um de nós já deve ter feito essa pergunta dentro de si, depois de ter errado com Deus, errado com alguma pessoa. Mas eu quero te falar que no versículo 3, verso 3, ele fala algo da nossa grande esperança. Ele fala que quem confia em ti jamais será envergonhado. Glória a Deus. O tema dessa ministração essa noite é: a esperança em Deus jamais falhará. A esperança no Senhor jamais falha. Pode falhar do homem, do mundo, mas a do Senhor não falha. Não importa qual motivo. Algum momento nós tivemos os mesmos medos, os mesmos anseios de Davi. Davi era carne e osso como nós, sentiu medos, ansiedade. E nós não somos diferentes, nós também sentimos. Mas nesse salmo eu posso entender, eu posso olhar para 4 pontos, 4 atitudes de Davi, que demonstram o que é ter esperança no Senhor. Talvez nós já estivemos passando alguma dificuldade, alguma tempestade, ou conhecemos alguém que esteja passando, e quando nós perguntamos: está tudo bem? A pessoa: está nas mãos de Deus, estou esperando no Senhor, mas a minha esperança está no Senhor. Amém. Mas será que de fato nós temos convergido a nossa vida entregado ao Senhor? Será que nós temos tido uma mudança de caráter, de atitude, de dizer: é para ti, Senhor, daqui em diante é o Senhor? Será que nós temos tido o nosso coração aquebrantado, como foi o de Davi? Coração
que se quebrou, que foi sincero diante do Senhor e disse: Senhor, eu estou em desespero. E no Salmo ele continua a falar dos pecados da sua mocidade. E algumas outras passagens falam que Davi voltava para o mesmo pecado que cometia e rolava no seu próprio vômito. E aqui novamente ele confessa ao Senhor: Senhor, as minhas iniquidades, não te lembre das minhas iniquidades da minha mocidade. Você que é jovem, que nos assiste, está aqui conosco, cuidado com as suas decisões. Juventude é um tempo de decisão que vai refletir durante toda a sua vida. Amém? Você guarde isso no seu coração. Cuidado com as suas decisões. Eu vi 4 atitudes nesse salmo que Davi teve, e que Davi verdadeiramente nos ensina o que é entregar e esperar, ter a esperança no Senhor. Uma passagem de Zacarias fala que nós temos que ser prisioneiros da esperança em Cristo Jesus. Será que nós temos sido prisioneiros da esperança em Jesus? Nós aprendemos tanto com Davi. Se tem um homem na Bíblia que, ao meu ver, sabia se quebrantar, sabia se humilhar ao Senhor, sabia entregar e confiar no Senhor, esse alguém era Davi. O quebrantamento dele, a sua sinceridade, suas palavras ao pedir perdão ao Senhor, elas nos constrangem. E a minha Bíblia fala que Jesus é a raiz de Davi. Olha que tremendo. Sabemos de onde vem. Primeiro ponto, primeira atitude de Davi: esperar em obediência. Obediência ao Senhor. No verso 4 e 5, aos que ainda estão com a Bíblia aberta, ele faz a seguinte declaração: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Guia-me e ensina-me, revela-me. Ele está dizendo para o Senhor: me mostra o caminho, porque eu sozinho não vou conseguir. Quantos de nós já não ouvimos aqui alguém dizer assim: a sua consciência é o seu guia? Eu já ouvi de muitas pessoas. Errado. Ao cristão genuíno, o seu guia são as Escrituras, é Jesus Cristo. Em Provérbios a palavra fala que o insensato é o que anda pelo próprio entendimento, mas os que andam em sabedoria serão salvos. Em outras palavras, outras traduções falam que aos que andam em sabedoria, perante a palavra, serão vencedores. Amém? Que o nosso guia seja Jesus Cristo, nosso mentor, as Escrituras. Amém? Eu quero te dizer que obediência ao Senhor, muitas das vezes, é fazer algo que nós não queremos fazer. Quantos concordam com isso? É o morra para si mesmo. Obediência ao Senhor.
a maioria das vezes é fazer aquilo que nós não queremos fazer, mas por obediência, nós o faremos. Isso vai desde as pequenas coisas na sua casa, ao seu trabalho, aos seus grandes objetivos. E nós não podemos, de forma alguma, dizer que estamos esperando e confiando no Senhor, se não fazemos o que Ele nos diz. Deus não aceita uma dupla identidade. Com Deus não há máscaras. Jesus falou algo muito parecido em outras palavras com a parábola da casa, onde ele falava: a casa que tem uma cava funda, que é projetada e feita no alicerce bem feito, cavado profundo, que a tempestade vem e não a derruba. Mas a outra, que não tem a estrutura, ele está dizendo que, se nós dizemos que amamos ao Senhor, que confiamos, mas não o obedecemos, então nós não seguimos as suas escrituras e perderemos tudo. É isso que Jesus fala, o próprio Jesus, em sua parábola. Olha a importância da obediência. No Velho Testamento há uma passagem que, voltando de uma guerra, aquele povo começa a tomar algumas coisas que o Senhor disse que não era para ter pegado, e começam a entregar sacrifício e oferta no seu altar, e o Senhor, depois de tudo, fala: por acaso algum sacrifício, alguma oferta vale mais do que me obedecer? Não importa a oferta, não importa o quanto você dizima, o Senhor quer de nós, como o pastor acabou de falar, você. E para que sejamos íntegros diante do Senhor, nós temos que obedecê-lo. Não há um homem da Bíblia que tenha sido um homem reconhecido perante o Senhor que foi desobediente. Amém? Nós não devemos levar a vida da forma que nós simplesmente queremos. Viver o Evangelho é abrir mão daquilo que nós almejamos tanto. É abrir mão das nossas carnalidades. É abrir mão das nossas paixões para viver as paixões e a vontade de Jesus, do Senhor. O Evangelho é uma vida de Evangelho genuína. Ela não é fácil, mas ela é prazerosa. E nós sabemos o galardão que nos aguarda. Amém? Em nome de Jesus. O que eu quero te dizer essa noite é que devemos seguir o princípio da obediência, como fez Davi. Assumir, confessar diante do Senhor que, se não for pela misericórdia, se não for pelo ensinamento dele, nós não chegaremos a lugar algum. Se as escrituras não forem a nossa base, nós não chegaremos a lugar algum. Moisés já disse isso lá atrás. Ele falou: pode trazer tudo, pode derramar chuva de bênção do céu, mas se o Senhor não for, nós nos perderemos, nós não iremos. Não caia no teu próprio entendimento. Agarre-se às Escrituras. Em Isaías 64, verso 6. Isaías 64, verso 6 fala que nós somos todos, sem exceção de ninguém, somos todos corruptos. E que a nossa justiça é trapos de imundície. Olha que tremendo. Isso faz eu olhar para dentro de mim e saber o quão miserável eu sou. E o quão misericordioso é o Senhor. Se nós achamos um dia
que nós somos alguém diante do Senhor, a palavra nos diz que não. Que todos os homens são corruptos e só a sua justiça é trapos da imundícia. Olha o que a palavra nos compara. Reconheça hoje que você, que eu, não chegaremos a lugar algum se não for pelo caminho, se não formos guiados pelo Senhor. Davi declarou isso nos primeiros versos do seu salmo. Mesmo em desespero, Davi declarou. Declare hoje ao Senhor. Aquilo que você fazia em casa, no trabalho, aonde seja. Pare e reflita. Se isso procede com o caráter de Jesus, com o caráter de um cristão. Analise se um homem é a si mesmo. Segundo ponto. Arrependimento. A esperança em Jesus, ela vem precedida de arrependimento. João, Jesus, Paulo, Pedro, todos eles, onde chegavam, resumidamente eles pregavam: arrependam-se, arrependam-se. Não há evangelho, não há cruz, não há Jesus sem arrependimento. Pode haver remorso, arrependimento. Sem arrependimento, não há. Não há como encontrarmos Jesus, temos uma conversão de caráter. Sem arrependimento não há. Davi fala: não te lembra da rebeldia da minha mocidade, porque senão eu serei fulminado. Isso mostra um sentimento de arrependimento de Davi, de alguém que sabe que cometeu erros e que se arrependeu e ainda fala: o Senhor não te lembra, Senhor, porque senão eu serei fulminado. Sabe, o arrependimento ele é a raiz de uma árvore de bons frutos. Sem o arrependimento, jamais teremos acesso à graça do Senhor. Quando há um quebrantamento, quando há um arrependimento, acontece um dos maiores milagres que pode haver, que é o homem ter acesso à graça do Senhor, ser tocado pela graça do Senhor, amém? Arrependimento é a base de tudo, para conhecermos, para entendermos, para clamarmos por Jesus. Se confessamos, se professamos um Jesus de cruz, de evangelho, que ressuscitou, se confessamos que vivemos o evangelho, mas no nosso interior não nos arrependemos, a palavra nos diz que somos sepulcros caiados. A minha oração ao Senhor antes de pregar hoje foi pedir a Ele que nenhuma alma, ninguém saísse daqui hoje da mesma forma que entrou. Que haja um arrependimento em alguma área da sua vida diante do Senhor, seja com alguém com quem você tem errado, com alguma situação, ou seja diante de algum pecado com o próprio Jesus. Que você não saia daqui hoje da mesma forma que entrou. Eu quero te motivar a entregar ao Senhor, como fez Davi, se prostrar diante do Senhor e entregar a Ele, a pedir: ensina-me, Senhor, perdoa-me, guia-me. E lembre-se, o Senhor ama a todos e espera que sejamos árvores de bom fruto, mas para isso tem que haver um arrependimento, amém? Um outro ponto,
não menos importante, é o temor ao Senhor. Espere com temor, que a nossa esperança em Cristo esteja intimamente ligada ao temor ao Senhor. Vamos ver aqui o verso 12 ao verso 15. Salmos 25, quem está com a sua Bíblia aberta. Davi fala: ao homem que teme o Senhor, Ele o instruirá no seu caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Hoje é noite de Santa Ceia. Cristo tem uma aliança de sangue conosco, amém? A minha palavra diz, a minha Bíblia, a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Em outras traduções, o verso 14, ele fala: o Senhor é amigo do que os temem, daqueles que o temem. Olha quão poderoso isso é. O que é uma amizade? Se eu chamo alguém de amigo, é com ele que eu compartilho, é com ele que eu tenho intimidade de falar algo que eu jamais falaria para outra pessoa, talvez nem para um familiar meu, nem para meus pais. E aqueles que temem ao Senhor, a palavra diz que ele se torna amigo. Nós conheceremos o Senhor em intimidade. Em intimidade. O temor ao Senhor, o homem e a mulher que temem ao Senhor, automaticamente ele conhece uma atmosfera de intimidade jamais vista antes. Intimidade com o Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Seja sábio. Em tudo o que formos fazer, que tenhamos a sensatez de saber o certo e o errado. Sabe, algumas pessoas muitas vezes me fazem perguntas: você acha isso certo, Eduardo? Você acha tal fato correto ou errado perante a Bíblia? Tem temas que a Bíblia não especifica. Mas eu não quero ir com achismos. O que eu digo para as pessoas em determinados assuntos que a Bíblia não especifica? Eu digo: olhe para Jesus. Será que Jesus faria isso? E eu falo: você não precisa me responder. Responda para si mesmo. Tudo que formos fazer, seja como tratar uma esposa em casa, algum amigo, colega chato do trabalho, em qualquer circunstância, pense como Jesus faria. Jesus é o nosso alvo. Ele fala: vai, façam cópias de mim, sejam minha cópia, imagem e semelhança. E ele ainda disse: coisas maiores vocês farão. Mas se não houver arrependimento, temor, nada faremos. Amém? No verso 15 ele fala: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra os meus pés das armadilhas. Aqueles que temem ao Senhor são preservados das armadilhas de Satanás. Amém? Podem ser tentados, podem ser até abatidos, mas não destruídos. Tema ao Senhor de todo o teu coração. Eu quero te encorajar a entregar, a temer ao Senhor. Temer ao Senhor é reconhecer a sua imensidão, a sua plenitude, a sua onisciência, a sua onipotência. É entender que mesmo no problema maior que já existiu na minha vida,
na sua. Ele pode, Ele tem poder, e Ele vai nos dar um escape. Temer ao Senhor é entender que Ele nos dará uma saída, mesmo que não seja a que nós queremos, porque a palavra diz que os seus pensamentos, os seus caminhos são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Que cada um de nós possa reacender hoje o temor ao Senhor. Eu vi uma pregação que falava sobre o pecado. Essa semana eu conversava com uma amiga e falamos sobre isso, que tem muito a ver com o temor ao Senhor. E fala que a nossa geração talvez não identifique mais o pecado, mas não é o problema. A questão da nossa geração hoje é que ela identifica o pecado, mas não se incomoda com ele. Não deixe o pecado acomodar o nosso temor diante do Senhor. Eu quero falar de um último tópico, da última atitude de Davi, que ele clama por si e pela nação de Israel, por nós. Aqui Davi já abre precedentes para a vinda de Jesus, quando ele fala: atende, ó Israel, olha por Israel, Senhor. Davi esperava no Senhor, tinha esperança em oração. Eu ouvi de uma amiga também, que ela me falou uma vez, ela falou: olha, se tem uma coisa que eu aprendi, é ser uma mulher de oração. E eu nunca me esqueci dessas palavras. Se tem algo que eu aprendo com Davi, é que ele era um homem de oração. Quantos concordam? Amém. Qual é a importância da oração? Eu pergunto a vocês: Deus precisa da nossa oração? Deus, ele é dependente da nossa oração? Não. O Senhor vai deixar de ser menos, vai ter menos poder porque nós deixamos de orar? Não. A palavra diz que sem Deus nós não somos nada, e Deus continua sendo Deus. Quantos aqui têm filhos pequenos? Vai chegar um momento em que o seu filho vai para o banheiro e ele vai tentar ligar o registro e ele não vai alcançar. E ele vai dizer: papai, papai, abre para mim, porque eu não consigo. Essa é a oração, a importância da oração. É dizer ao Senhor: Deus, eu não consigo. Quem sou eu para alcançar isso, para fazer algo? Oração é a via de acesso ao Senhor, a intimidade com o Senhor. Eu quero te convidar hoje a sair do comodismo. Talvez você que esteja em casa, esteja nos assistindo, não ora há muito tempo. Eduardo, faz um mês, sei lá, tanto tempo que eu nem me lembro mais qual foi a última vez que eu orei. Que eu orei e que eu me abri ao Senhor. Eduardo, faz 2 semanas, 1 semana que eu não oro. Eu quero dizer: calma. Você tem hoje a chance de começar uma vida de oração. E ela é em passos pequenos. Mas eu tenho uma vida tão corrida, Eduardo, eu passo 20 horas no meu trabalho. Tire 15 minutos. Vá para o seu secreto.
no seu trabalho. E tenha um relacionamento com o Senhor. Sabe, Deus olha para nós e Ele tem planos. Deus tem propósito para nós, amém? E como nós saberemos, como nós descobriremos se não temos um relacionamento com o Senhor? Talvez nós estejamos tão frios que não temos nem coragem para orar. Eu quero te convidar a acender essa chama, a oração. Ela é quem nos dá acesso, ela é a nossa via de intimidade com o Senhor. A palavra diz que a oração de um justo tem muitos efeitos, pode muito. Ele não está dizendo que a oração só do pastor, que é só a minha, que é só do pastor presidente. Ele está dizendo a oração do justo, do cristão genuíno, daquele que é irrepreensível, a qual Ele almeja que nós sejamos. É eu e você. Mas para isso nós precisamos nos arrepender, com temor, com obediência e com oração. Amém? Antes de encerrar, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, sentados mesmo. Abram em Mateus 21, 22. Capítulo 21, verso 22. Mateus 21, verso 22, diz o seguinte, palavras do próprio Jesus: e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Não importa qual é a situação, qual é a enfermidade, qual é o luto, Jesus tem uma resposta, Jesus tem algo preparado, uma providência para a sua vida, para a minha. Jesus nos deixa algo preciosíssimo, está em Mateus 11, eu quero encerrar te encorajando, profetizando essas palavras sobre a sua vida. Jesus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e darei um jugo que é leve e bom. Em outras traduções fala os que estão cansados e oprimidos. Talvez você esteja cansado da vida, você que nos assiste esteja passando por uma depressão, por uma ansiedade. Talvez você entrou nesse culto hoje, ou está em casa com um casamento falido e dizendo ao Senhor: eu aceito, mas para mim acabou, minha vida não tem mais sentido. Jesus fala: vinde a mim, entrega o teu fardo aqui ao Senhor. Jesus está dizendo: sabe aquela causa impossível? Sabe a tua aflição? Aquilo que está te tirando o sono? O luto por ter perdido o cônjuge, um ente querido, que está afetando a sua vontade de viver? O ânimo de vida? Sabe aquela causa que é impossível? Jesus está dizendo: traz para mim, entrega para mim, porque eu tenho algo para ti, para você. Meu irmão, e o que vem de Jesus, oh aleluia, o que Jesus nos dá é algo muito precioso. Jamais vi na história da Bíblia Jesus dar algo a alguém
que fosse prejuízo, que não fosse um milagre, que não fosse para mudar a vida. Eu quero te encorajar essa noite a tudo isso que foi falado, a trazer de volta o temor ao Senhor, a nos arrependermos dos nossos caminhos falhos e entregar ao Senhor Jesus todas as nossas aflições, angústias, o nosso fardo pesado, e receber o fardo que Jesus tem. Hoje é uma noite de Santa Ceia, uma noite de lembrarmos a aliança que Cristo fez conosco. Lembre-se da aliança, das promessas que o nosso amado amigo Jesus fez. Agarre-se nelas e entregue o seu fardo. Amém. A esperança em Deus, a esperança em Jesus jamais vai falhar. Entregue tudo a Jesus. Que a sua esperança, o seu coração estejam voltados para Jesus. Que o nosso caráter possa ser limpo e reto. A um dia chegarmos a sermos elogiados por Deus como Jó foi. Homem íntegro e reto. Irrepreensível. E sem Jesus é impossível. Amém. Que Deus os abençoe essa noite. A você que nos assiste, que Deus esteja no seu lar, que Jesus faça um milagre que você precisa. Amém. Em nome de Jesus.